Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, em nome do Colégio e Escola Sertãozinho, agradecendo a paciência dos garrefas, do bode que organiza aqui o pátio, né, da Mata do Leão para a gente tomar esse chopp maravilhoso. E eu queria agradecer a Edilidade de Sertãozinho pelo título que me deram, a minha luta pela cidade de Sertãozinho e, mais do que isso, como eu disse para a Sônia, ela já conhecia a frase, do do Noel Rosa, desculpem-me a imodéstia, mas eu sou de Sertãozinho. E falando de Sertãozinho, gostaria de que a Sônia nos esclarecesse mais sobre a questão da indústria sertanesina. Por favor. Bom, a história recente, não é, da indústria de Sertãozinho, ela tem a origem nas oficinas, né? E especialmente na oficina do Ettore Zanini, chamado para fazer reparos no engenho central, cujo equipamento era todo importado. Ele começou a verificar o funcionamento, né? E quando algumas peças se quebravam, ele disse: sou capaz de repor, né? E uma pessoa que conseguia, com giz, riscar em chapas e transformar chapas metálicas em caldeiras, enfim, em coisas, né, em equipamentos de muita tecnologia, não é? Tanto que ele conta uma história que é contada num livro fabuloso, Filhos do Fogo, né, editado pelo patrocínio da família Biagi, não é? Por um jornalista. E ele conta nisso que quando ele construiu a primeira caldeira, que foi vendida para uma usina açucareira daqui da região, que o próprio Maurílio Biagi dizia: esse troço acho que vai explodir, não é? Porque era construído praticamente no meio da rua, não é? Porque não cabia dentro da oficina, não é? E a coisa deu muito certo, né? E deu origem à fabulosa, né, Oficina Zanini, que se transformou em Indústria Zanini, que prosperou muito, a princípio, dentro do núcleo urbano da cidade, né, muito próximo à escola Winston Churchill, e de repente precisou ser transferida, né, porque já não cabia, né, para um complexo industrial de grande importância, né. E foi a Zanini, numa linguagem muito feliz, que até hoje eu não descobri quem é o autor dessa expressão, mas se dizia que a Zanini era a árvore que produziu muitos galhos, né? Que foi a origem dessa crescente industrialização, né? Quantas e quantas indústrias nasceram de jovens, né, que frequentaram a famosa escolinha da Zanini. Quantas outras empresas não nasceram fabricando equipamentos que iam complementar os equipamentos fabricados pela Zanini, e assim foi evoluindo, né, nossa indústria, né? Quer dizer, hoje a gente chegar a um parque industrial com quase 600 indústrias, né, derivadas, né, na sua grande maioria, do setor sucroalcooleiro. Temos agora, não é, a necessidade de investir numa diversificação, não é? Mas essa história não se apaga, não é? E tampouco se transfere para outro lugar, não é? Então, muita gente acha que hoje, por exemplo, nós recuperarmos empregos significa termos, atrairmos outras empresas, né? E eu já defendo outra tese, que nós temos que fortalecer o que existe.
em princípio, né? É a forma que nós temos, por exemplo, de transformar tudo aquilo que nós conhecemos numa diversidade ainda maior, né? Para não corrermos esse risco de termos a monocultura, de termos, então, a monoindustrialização, né? Ser uma coisa mais ampla. Nós já temos muitas indústrias capacitadas a diversificarem a sua produção, né? Mas nós precisamos muito mais, né? Para mim, a maneira mais segura de nós recuperarmos empregos e de recuperarmos a situação econômica das próprias indústrias aqui instaladas, né? Depois a gente pensa em outra coisa. Eu costumo dizer, e não sei se eu estou certa, você certamente, como grande conhecedor da história também, pode complementar isso. Mas eu acho que um dos grandes efeitos da pandemia, em nível mundial, será uma reestruturação, uma reorganização internacional, que passa por um processo de nacionalização, né? A gente vai precisar de pensar muito localmente para depois pensar um pouco mais adiante, não é? Então, eu acho que é por aí que a coisa vai caminhar. Então, a grande lição que a gente deve tirar dessa pandemia da Covid-19 é a união, é a fé e o trabalho. E vamos em frente, e vamos nos recuperar, e vamos fazer Sertãozinho Grande. Fazendo Sertãozinho Grande, nós fazemos a região ser grande, nós fazemos o estado ser grande, nós fazemos o país ser grande. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente deve começar. Então, eu acho, e evidentemente, que quando você impulsiona a indústria, você impulsiona toda a economia, não é? Então, é ali que você tem a geração de empregos em cadeia, não é? O comércio vai bem, a prestação de serviços vai bem, não é? E assim a gente vai, então, se reconstruindo, se refazendo em todos os setores da nossa vida. E é nessa esperança, não é, que a gente funda todas as ações, não é, de um amor que eu trago das minhas gerações passadas, não é, dos bisavós, dos avós, não é, que tinham essa paixão imensa por Sertãozinho, não é, e que a gente tem também. Então, eu costumo dizer isso, não é? Eu fui plantada aqui, né? E vou voltar para lá, né? Então, o apartamento definitivo já está pronto. O apartamento definitivo já está pronto. Então, é por aí, né? Um ciclo de vida natural. E a única coisa que eu acho é que nós precisamos fortalecer muito mais a nossa história. E quando eu falo, não é, da industrialização, que a gente simplesmente pincelou. Eu acho que Sertãozinho está por merecer coisa bem mais grandiosa, né? Hoje eu acho que nós precisaríamos ter um museu virtual, por exemplo, que nos colocasse a par da importância que teve todas as fases de industrialização de Sertãozinho. Desde os primórdios, né? Como era, como evoluiu, o que passou, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui, né, na Mata do Leão, saboreando essa delícia de chopp, do lado, dentro, não é, do Centro Empresarial Zanini. Quer dizer, tudo isso, não é, girando em torno, mas citando especificamente a Mata do Leão e essa tradição, não é, de cervejaria, vem desde os primórdios da nossa história, não é? Já tínhamos fábricas aqui no princípio do século XX, não é? Então, a gente só mantém a tradição.
E essa história está contada em algum lugar? No seu livro. Então eu acho que Sertãozinho carece dessas coisas, né? Que contem realmente a nossa história, que contem as nossas origens, que mostre para todas as gerações o como é rica a nossa história, como é importante a gente se basear no passado para acertar o presente e projetar o futuro, né? Quer dizer, são dessas lições é que tudo nasce, não é? Então eu penso nisso, né? É uma cidade ainda pobre, de monumentos históricos, de referências, né? Que realmente nos mostrem, né? Que nós não caímos do céu de repente, não é? A gente vem de todo um sacrifício, de toda uma luta, não é? Digo sempre isso, não é? Quando você reforça a importância de um personagem ou de outro, né? Na realidade, quando você conta a história de uma família, você está refletindo a vida de muitas outras, não é? A história não é escrita ou feita por grandes personalidades, é feita pelo dia a dia, pelas pessoas comuns, né? Aquelas que não aparecem nas páginas dos livros, que não aparecem nos monumentos, né? Mas que fazem a coisa andar, não é? Enfim, é uma das propostas, e eu acho que esse programa pode contribuir muito para isso, para que nós tenhamos mais cuidado, né? Às vezes a gente vê, e uma das coisas que me entusiasmaram muito, e até hoje eu sinto até uma certa emoção, quando eu entro num estabelecimento comercial daqui de Sertãozinho, né, uma rede de supermercados local muito conhecida, e que a gente vê, não é, na parede um painel, não é, que mostra uma paisagem antiga de Sertãozinho, não é? Então o supermercado Savenhago, logo ali na sua entrada, né, nos caixas, né? Há pouco tempo punham fotografias, né, faziam comparações, o ontem e hoje, não é? Sabe, se tanta gente mais fizesse isso, não é? Porque muitas vezes as coisas não nos chamam a atenção. Eu lembro que há alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, uma professora de matemática pediu aos seus alunos, né, quando começou essa história de celular, né, de ter câmera, ela pediu para os seus alunos fotografarem locais ou prédios, enfim, que elas observassem à sua volta figuras geométricas. Então a criançada começou a descobrir, além dos mais tradicionais, né, retângulo, quadrado, triângulo, começaram a descobrir os arcos, as igrejas, né, os clubes, né, e muitos, um bate-papo, né, após esse ato da professora, dizendo, eu nunca tinha reparado. Mas o que acontece? O que cai na rotina, a gente deixa de ver. Quer dizer, eu passo sempre no mesmo local, não me chama mais atenção, não é? E quando, na realidade, a nossa cidade tem tantas belezas, tem tantas coisas para descobrir. Então, volta e meia, eu passo e fico olhando, fico comparando com a cidade da minha infância, tento refazer a história e verificar como tudo modificou tanto. E como que tanta coisa evoluiu para melhor e a gente deixa de dar importância, porque vira rotina. É lógico, eu peço, eu preciso de uma unidade de saúde perto da minha casa. Tudo bem, constrói a unidade de saúde perto, acabou a importância dela. Eu quero que construa
uma lombada na minha rua. Construiu a lombada, pronto. E está apagada. A gente não esquece. E eu lembro, né, tem muita gente que não gosta de lembrar figuras, né, da história, principalmente comunistas, né? Mas eu lembro muito Mao Tse Tung e uma história ouvida muito tempo atrás, né, que ele construiu um parque maravilhoso num dos piores locais de Pequim. Era uma região que tinha lixo, água podre, enfim, coisas assim terríveis, né? Mal cheiroso, que juntava insetos, juntava animais peçonhentos, e de repente ele transformou aquilo numa maravilha. Mas ele reservou um quadrado como era tudo, né? Então o pessoal, como, né? No meio de tanta beleza, você conserva essa podridão aqui, não é? E ele teria dito: o povo tem memória curta, é para a gente lembrar como era. Então eu acho que a gente, já que não precisamos chegar a esse extremo, não é? Mas tendo referências históricas e lembrando como era, a gente valoriza muito mais aquilo que vai ser, né? Então eu acho que é bem por aí, e é essa reflexão que eu convido os ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, a começarem a refletir sobre isso, e mais do que refletir, a agir, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente faz uma coisa grandiosa, não é? Então, esses são os objetivos e são as marcas que a gente gostaria de deixar. E a outra grande mensagem, né, que eu gostaria de deixar nessa participação, que me honra muito, que me deixa muito feliz, alguma coisa que eu gosto demais de fazer, é que nós não percamos nunca a esperança. Que nós façamos das nossas adversidades o que sempre fizeram os nossos antepassados. Eles construíram trampolins. Nós nunca tivemos crises duradouras. Nós sempre tivemos gente de coragem, gente de vontade, gente de responsabilidade, que puxou a fila. E o povo vem. Porque é realmente isso que a gente precisa, de união. Sabe? Nós estamos numa época, principalmente as redes sociais, suscitam muito isso, confronto, nós e eles, quem está certo, quem está errado, divisões por assuntos banais até, não é? E que estão refletindo nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações de amizade. Esquecer tudo isso, não é hora para isso. Nós temos, ao contrário, que nos unir muito e usarmos instrumentos que podem estar nas nossas mãos, não é? Tem gente que não valoriza isso, mas eu valorizo muito oração, Egídio. Sabe, eu acho que a gente tem que realmente ter fé, a gente tem que rezar muito, tem que pedir inspiração. Mas se nós, quando estamos doentes, procuramos remédio, o remédio físico, se a gente não está bem de alma, por que a gente não procura remédio espiritual, né? Então, enfim, são essas coisas que a gente analisa e que o passado ensina, que a formação familiar ensina. A gente sabe, mas fica esquecido, né? O dia a dia, né, absorve muito. E a outra lição que a pandemia nos deixou foi essa, né? Pisar no breque, a gente ter momentos de reflexão, momentos de introspecção, né? Nos conhecermos mais, fortalecermos mais, valorizarmos coisas que
passavam desapercebidas, né? E que hoje a gente vê como que são importantes, né? Como é importante a gente se dar bem com os vizinhos, se dar bem com os parentes, de estar junto, né? Pelo menos para mim faz uma falta danada abraço, conversa tete a tete, né? Muito mais do que fabuloso a gente poder usar a tecnologia, né? Mas tem hora que a gente sente falta do calor humano, né? Do aconchego, do abraço, da fraternidade, da amizade presente, né? Não da amizade virtual, né? E, consequentemente, para nós conseguirmos com esses encontros, né? Pararmos arestas, né? E, como eu disse no princípio, né? Valorizarmos o que realmente tem valor, não as coisas banais. E eu encerraria essa participação nesse programa agradecendo muito essa oportunidade e dizer de quanto eu me sinto feliz por ser sertanesina e por contar com pessoas que, mesmo não nascidas aqui em Sertãozinho, se sentem como se fossem nascidas e muitas vezes fazem tanta diferença que elas nem percebem da importância que tem, né? E termos também a consciência de que não é a grandiosidade da pessoa que determina rumos. Às vezes, da simplicidade nasce tanta coisa boa. Gente que não precisa ter formação acadêmica, não precisa ter título ilustre, mas que tem boa ideia, que tem boa vontade, que sabe se doar, que sabe participar, que sabe se comunicar. Nós precisamos muito disso. E então eu renovo essa fé e esse agradecimento. Fé e trabalho, e vamos adiante, que a vida nos pede tudo isso. Sou eu quem agradeço a você, Sônia. Eu tenho certeza que a cidade de Sertãozinho e as famílias, porque é uma cidade de família, se sente agradecido e agradecida por tudo que você fez. Prometo a você, porque o Jota quer, e ele está me falando, haverá mais programas, porque a gente aprende muito com você, é gostoso conversar com você, é uma delícia e, sobretudo, não é difícil amar Sertãozinho, porque é uma cidade, como você disse, que gosta de quem trabalha, e quem trabalha aqui não precisa ser rico, basta gostar e mostrar que gosta do trabalho, do empreendedorismo. Muito obrigado, Sônia. Eu estou realmente emocionado. Não sei, eu sou um cara que é bom de palavra, mas estou perdendo as palavras porque eu estou sendo sincero. Então, ó, um beijo no seu coração e muito obrigado por esse programa, porque foi maravilhoso. Se você quiser falar mais alguma coisa, o programa é seu. Agora então você passa a emoção para mim, né, e me deixa sem palavras. Então eu substituo tudo que eu possa dizer por uma coisa bastante simples. Essa vontade de que as pessoas realmente cultivem o amor, cultivem a amizade e cultivem a esperança. Que a gente nunca perca essa linha de conduta e de raciocínio. É esse o meu desejo, essa é a minha vontade. E viva Sertãozinho. E viva Sertãozinho. Logo, logo estaremos completando mais um aniversário de emancipação político-administrativa. Obrigado.